Olá, olá, seja muito bem-vinda aqui ao nosso episódio de podcast. Hoje vamos falar sobre como ultrapassar bloqueios mentais para conseguires atingir os teus objetivos no próximo ano de 2025. A verdade é que uma das principais causas para nós não atingirmos os nossos objetivos são os bloqueios mentais. Então eu queria muito partilhar contigo estratégias de como é que tu podes fazer esta ultrapassagem destes bloqueios ativamente no teu dia-a-dia, porque eles aparecem no dia-a-dia, eles aparecem todos os dias. Nós é que não estamos muito atentas a isso, muito provavelmente, mas eles aparecem diariamente. Há várias formas sobre as quais estes bloqueios mentais aparecem. Podem ser medos, pode ser a procrastinação, pode ser crenças limitantes. Nós temos aqui um vídeo no podcast sobre crenças limitantes, que eu vou deixar também aqui a informação. Portanto, há muitas coisas que te podem impedir de alcançar os teus objetivos. Nós vamos falar um bocadinho sobre cada uma delas, mas na nossa masterclass sobre criar o teu plano infalível para 2025, vamos falar sobre muitas mais. Portanto, faz questão de inscrever-te nesta masterclass gratuita. Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição. Vamos falar aqui sobre o medo, já que as crenças limitantes já temos aqui um vídeo específico, um episódio de podcast específico sobre isto. Vamos falar, primeiro começar aqui a falar sobre o medo. E podemos estar aqui a falar sobre vários tipos de medo. O medo de falhar, o medo de não ser suficiente, o medo de não conseguirmos alcançar os nossos objetivos. Às vezes até acontece ter medo de sucesso, medo de conseguirmos alcançar os nossos objetivos. E depois, o que é que acontece quando nós alcançamos os nossos objetivos, não é? Porque é um mundo desconhecido. A verdade é que o medo impede-nos de agir muitas vezes. Nós temos que usar o medo de outra forma, ok? Nós temos que começar a olhar para o medo como forma de nos servir e não como forma de nos bloquear. O medo serve exatamente para nos proteger. Nós temos que começar a ter esta ideia de que o medo não é uma coisa má. O medo é bom nós temos medo. É bom nós termos medo de saltarmos de um precipício, não é? Porque vamos morrer a seguir. Portanto, é bom que nós tenhamos medo disso. É bom que nós tenhamos medo de colocar a mão num fogão aceso porque nos vamos queimar. Portanto, o medo impede-nos de agir. Nós temos é que usar na altura certa para fazer as coisas certas. O medo de não ser suficiente, o medo do julgamento, o medo de falhar, são tudo medos que nos podem estar a impedir de atingirmos os nossos objetivos e que nós temos que usar para realmente nos ajudar a alcançar os nossos objetivos. Por exemplo, se nós temos medo de não ser suficientes, então se calhar uma pergunta que nós podemos fazer será: ok, então o que é que eu posso fazer para ultrapassar este medo e garantir que eu própria estou a fazer o suficiente, não é? Como é que eu posso sentir que estou a fazer o suficiente? E começarmos a questionar sobre estas coisas pode ajudar a que nós consigamos ultrapassar o medo e consigamos realmente usar o medo para algo que nos pode potenciar e não bloquear. Por exemplo, o medo de falhar. Perceber que falhar faz parte. É que se nós não ultrapassarmos este medo de falhar, nós não vamos falhar. Se nós não falharmos, também não vamos aprender. Se nós não aprendemos, também não vamos fazer diferente. Então, acabamos de ficar ali no medo de falhar, envoltos neste medo de falhar, sem agir, mas nós sem ação também não vamos ter resultado. Com este medo de falhar, eu gosto de lidar de outra forma. Eu gosto de olhar para o medo de falhar e desmantelá-lo, quase, de fazer isto que eu acabei de fazer convosco, que é, se eu não agir, se eu não falhar, então eu também não aprendo. Se eu não aprender, eu também não vou conseguir alcançar os meus resultados. Então eu tenho que arranjar forma de ultrapassar este medo de falhar, como? Ressignificando o que é que quer dizer falhar. Porque há muito este conceito enraizado de que falhar é uma vergonha, de que nós não podemos falhar. E depois temos pessoas perfeccionistas, não é? Porque o medo de falhar também está muito ligado ao perfeccionismo, de fazer as coisas de uma forma tão bem feita, não só o medo de falhar, mas também o medo do julgamento, por exemplo. Nós queremos fazer as coisas de uma forma perfeita, porquê? Porque temos medo desse julgamento, porque temos medo de falhar, ok? Então, o perfeccionismo acaba por ser uma consequência desses medos. Nós temos que desmantelá-los, nós temos que perceber, efetivamente, que falhar não quer dizer que eu vou ser humilhada, que eu vou ser julgada, que é uma vergonha. Não, falhar vai-me permitir aprender. E aprender faz parte do processo. Aprender faz parte... Imaginem que um bebê, todos nós, quando éramos bebés, e estávamos a gatinhar, tínhamos medo de falhar quando começássemos a andar. E nem sequer nos colocaríamos em pé. Nem sequer tentaríamos dar os primeiros passos. Como é que um bebê aprende a andar? É levantando-se e começando a dar os primeiros passos e a cair. E depois levantar e outra vez a dar os primeiros passos e a cair, não é? Então,
O mesmo acontece connosco agora em adultos. O problema é que nós depois temos muitas crenças associadas a isto e acaba por nos impedir, então, de efetivamente nós conseguirmos avançar. Por isso, ressignificar o falhar. Falhar significa eu aprender para fazer melhor da próxima vez, ok? Então, isto vai ajudar a ultrapassar também o medo de falhar. Já falámos aqui, penso eu, dos principais medos, pelo menos dos medos que mais me chegam das pessoas que vêm trabalhando comigo e o medo, lá está, é um dos grandes bloqueios, mas que não tem que ser se tu usares o medo da forma certa. Vamos falar aqui também um bocadinho sobre procrastinação, que eu acho que é outro dos grandes bloqueios que eu vejo a maior parte das pessoas a terem quando falamos de objetivos. É deixar para depois. Depois eu faço. Depois eu tento. E a verdade é que a procrastinação é também uma forma de... Aliás, tudo isto são formas... As crenças limitantes também são formas de nos protegermos. A procrastinação protege-nos. Protege-nos muitas das vezes de nós sairmos da nossa zona de conforto, de nós sairmos e darmos o salto para fazer coisas que nós sabemos que vão ser muito desconfortáveis. Então a procrastinação mantém-nos assim num sofá confortável, estão a ver? Um sofá muito tranquilo, um sofá que nós nos sentimos bem, mas que ao mesmo tempo é um sofá cheio de picos e que nos está a aleijar muito sem nós nos apercebermos. Isto faz-me lembrar também a história, não sei se vocês alguma vez ouviram falar desta história, do sapo dentro de uma panela, e dentro de uma panela de água, em que a água está fria, mas depois nós pegamos na panela e colocamos em cima de um fogão e começamos a aquecer a água. E a água vai aquecendo e o sapo vai continuando lá. E a água vai aquecendo e o sapo continua lá, até a água começar a ferver e o sapo morrer. E o sapo não saltou. Porquê? Porque era o sítio onde ele estava, era ali. Era ali que ele estava, era ali que ele se sentia confortável. Portanto, mesmo a água estando a aquecer, não é? Cada vez mais, o sapo continuou lá e acabou por morrer. Então, eu não quero que sejas o sapo, neste caso. Eu não quero que fiques na procrastinação até ao resto da tua vida. Eu quero que realmente dês o salto e que percebas que deixar para depois nunca é a solução. Deixar para depois é só adiar uma coisa que te vai fazer sentir desconfortável para o resto da tua vida. Vamos ultrapassar a procrastinação, é uma das principais formas, lá está, que eu vejo também. Há muitas outras que nós também já falámos aqui um bocadinho do perfeccionismo, mas há outras coisas que também poderíamos falar sobre o perfeccionismo. Vamos falar muito mais sobre isto na nossa masterclass gratuita, portanto inscreve-te. Vamos fazer aqui um pequeno resumo dos 3 principais coisas que nós falámos aqui. Primeiro, o medo, desconstruir os medos, perceber que, por exemplo, o medo de falhar quer dizer que eu tenho que aprender a ressignificar falhar, perceber que o medo de eu ser julgada quer dizer que eu própria se calhar estou a julgar-me a mim mesma, e então por isso é que eu tenho medo do julgamento dos outros, porque acabam por ser um espelho, eu tenho que lidar com esse desconforto, e isto vai começar a fazer com que nós consigamos desconstruir e a deixar de dar força a estes medos, os medos começam a perder cada vez mais força. Depois falámos aqui um bocadinho sobre a procrastinação. Qual é que é o melhor antídoto para a procrastinação? É nós agirmos, é nós fazermos, senão acabamos como o sapo dentro da panela a ferver, ok? Portanto, é ação, é saltar para fora da panela, é começar a enxugar-nos e começarmos a fazer as coisas que realmente têm que ser feitas para nós conseguirmos alcançar os nossos objetivos. E depois as crenças limitantes, falamos aqui muito pouco, mas temos um episódio de podcast que vai muito, muito profundo sobre as crenças limitantes. Basicamente, as crenças limitantes são crenças que nos limitam, não é? Já o próprio nome diz isso mesmo, e que não nos apoiam a atingir os nossos objetivos e que nós temos que desfazer. Coisas do género, eu não sou suficiente, eu não vou conseguir, eu não sou capaz, são coisas que nos impedem de realmente alcançar os nossos objetivos e têm que ser trabalhadas. E eu dou muitas, muitas dicas no episódio de podcast sobre crenças limitantes que podes ouvir e que podes aplicar na tua vida para começares a desconstruir e a deixares de dar força a essas crenças limitantes. Como eu tenho dito ao longo deste vídeo, vamos ter a nossa masterclass gratuita. Na nossa masterclass nós vamos falar sobre tudo isto e muito mais. Aliás, nós vamos falar sobre como ultrapassar bloqueios, mas também vamos desenhar um plano de ação infalível. Vou-vos ensinar a desenhar um plano de ação infalível. Vamos falar sobre a revisão de 2024. Vou-vos dar tudo aquilo que vocês têm que saber sobre todos estes temas. Portanto, inscrevam-se na Masterclass se vocês querem realmente ter um 2025 transformador. Inscrevam-se na Masterclass e venham comigo nesta aula que vai ser incrível. Espero que este vídeo te tenha ajudado aqui a teres uma ideia de quais é que são os principais bloqueios, de como é que tu os podes ultrapassar. Eu espero que este vídeo também te tenha ajudado aqui a dar mais clareza sobre coisas que te podem estar a impedir de alcançar os teus objetivos e de como é que tu os podes ultrapassar. Um grande, grande beijinho e voltamos-nos a ouvir no próximo episódio do podcast.